porque, assim, você tem uma equipe. Isso, Equipe de mediação. Equipe de mediação. Beijo, equipe. Quantos vocês são? E, assim, agora que eu entendi, cada um tem uma função específica ali dentro. Exatamente. Como é que funciona lá? Então, como a gente trabalha com terapia intensiva, a gente tem que trabalhar com processos muito estruturados. Para dizer assim, vamos dizer que você é um pai que chega para mim com uma suspeita de atraso de desenvolvimento. Você não chegou para mim, você não sabe se é autismo, se é outro tipo de atraso, né? Se é somente um atraso ambiental. Então, você chega para mim, aí o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer o acolhimento para saber qual é a sua demanda e se eu posso abarcar a sua demanda. Se eu conseguir abarcar a sua demanda, qual é a segunda etapa? Eu vou fazer a avaliação. Essa avaliação que eu faço não é uma avaliação diagnóstica, porque, como eu falei, o diagnóstico de autismo, ele é clínico, ele é observacional. Eu vou fazer um rastreio para saber se essa criança tem um atraso de desenvolvimento significativo. Se é algo em menor escala, e ela pode ser favorecida por uma terapia eclética, como eu falei, de uma vez por semana, ou só de orientação parental, ou se é algo que ela vai precisar de tratamento intensivo. Para análise do comportamento, para a abordagem em si, não faz tanta importância o diagnóstico em si. Para a família faz muita importância. Com certeza, exato. Até porque como você falou, vulnerabilidade. E outros fatores envolvidos. Porque aí você vai ter uma resposta, você vai ter, né, outras questões relacionadas a isso. Para análise do comportamento, para o terapeuta em si, não. O que a gente precisa saber é as áreas em déficit. A gente vai trabalhar nessas áreas em déficit, quais são os marcos de desenvolvimento que a gente vai precisar alcançar, quais são as barreiras, ou seja, os comportamentos que estão em excesso ou estão muito abaixo, que estão impedindo que essa criança consiga completar esses marcos de desenvolvimento. E, a partir daí, entender qual é o funcionamento de aprendizagem dessa criança e formular um plano de intervenção. Aí, a terceira etapa é a formulação do plano de intervenção. Só que, como são muitas horas de atendimento, né? Eu não conseguiria dar conta de muitas crianças ao mesmo tempo se eu não tivesse uma equipe facilitando esse processo. Primeiro, que eu não ia conseguir dar conta de muitas. Segunda, que ia se tornar extremamente oneroso, porque, como eu falei, né? É um tipo de tratamento que é muito custoso. Demanda, né? Muito investimento em termos de formação, em termos de recursos, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha com uma equipe para tentar abarcar essas demandas muito altas. Então, quando a criança vem, aí eu tenho que estipular quantas horas semanais de intervenção, a partir da avaliação, ela vai ter. Se são 10, se são 15, se são 20, se são 30, 40, por aí vai. Estabelecido esse horário, vamos dizer assim, são 10 horas semanais. E aí eu tenho que organizar como vai ser essa distribuição de horário. E quais são os objetivos centrais que a gente vai trabalhar durante essa distribuição. Feito isso, aí a gente vai selecionar a equipe. Então, vamos dizer assim, eu tenho equipes que eu trabalho com eu, enquanto supervisora, aí às vezes tem uma coordenadora, que faz a intermediação, e o aplicador. Então, assim, é uma hierarquia de intervenção. O aplicador fica mais horas com a criança, o coordenador vai fazendo a coordenação entre o aplicador e o supervisor vai direcionando o que vai ser trabalhado, de que forma vai ser trabalhada, quais são os materiais, e vai fazendo a supervisão também do coordenador e do aplicador. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem muitas horas, 40 horas semanais, ele vai ter uma equipe maior. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm 6 ATs, um coordenador e eu de supervisora. Mas isso é só a equipe aba dele. Uhum. Se a gente for para a equipe multiprofissional dele, tem em torno de umas 13 pessoas envolvidas. Tipo assim, quando a gente faz reunião de equipe multi, é uma loucura, né? Tem muita gente falando. E aí tem equipes menores, porque são crianças que precisam de um suporte menor, que aí a gente consegue um AT ou 2 ATs e só a supervisora, aí não entra a coordenadora. Quando tem muito AT, a gente vai precisar, e muitas horas a gente vai precisar de uma coordenadora para mediar isso tudo, para mediar, para facilitar a comunicação, para fazer as coisas fluírem mesmo. E dar resultados, né? E dar resultados, porque o que a gente não pode é, durante esse estabelecimento de processo, ter travas. Porque, assim, se durante uma semana aquela criança não tiver intervenção, eu tô tendo uma perda muito grande de tempo. Porque, como eu falei pra você, a taxa de aprendizagem que a gente tem que botar essa criança pra aprender tem que ser superior a 100. Pra que diminua esse déficit, o lápis,
que ele tem em relação a uma criança com o desenvolvimento típico.